ver um vídeo do Fiore que a gente tá atrasado, que a gente fecha também. O último que a gente viu foi aquele ali do Medo de Fantasma. Então, cadê? Medo de Fantasmas. No próximo react. Toda foto é, em essência, um fantasma. Capturamos a luz que não existe mais. Pessoas e momentos que já se foram. Mas e quando uma foto captura um fantasma de verdade? Fantasma de verdade. Nossa. Essas são algumas das fotos mais famosas de Os caras fantasmas. já me pegou no fraco que eu dei foto preta e branca, velho. Foto preta e branca me dá uma pegada que você não tem ideia, velho. Faça isso comigo não, eu peido molhado. Não sei Vultos explicar, velho. inexplicáveis. Figuras e silhuetas que desafiam a lógica, e cada uma trazendo a mesma pergunta. Seriam elas evidências do sobrenatural? Ou ilusões criadas pelo nosso desejo em acreditar? A verdade por trás de cada uma dessas fotos pode ser complexa e mais tarde eu volto nelas. Mas o medo que elas causam é inevitável. O mesmo medo, inclusive, de caminhar num corredor escuro e suspeitar que tem algo no final te observando. Foto Essa preta é e uma das branca, dúvidas mais terror cruéis com que podemos criança ter. e esse? boneco. É o medo de fantasmas. Eu também tenho medo de espírito. Nesse canal eu já fiz vídeos sobre o medo do mar, de florestas e até do espaço. Mas se tem uma coisa que estava na lista faz tempo e que eu sempre tive um medinho a mais de fazer, era o medo de fantasmas. Oxe, vai de reto. Como uma criança muito curiosa, eu adorava aqueles programas de investigação paranormal. Quase sempre, na noite que eu via, eu não conseguia dormir e, sinceramente, sei lá por que eu fazia isso. Mas fato Porque a é gente que pirra muita é gente burro. faz, Porque e que o pirra é temor burro. pelo invisível tá no nosso sangue. É só isso, é porque pirraia é Assim burro. como o clássico medo do escuro, o medo de fantasmas nasce da incerteza. O que não vemos é, sem dúvida, o que mais assusta, e isso já começa na etimologia da Procurar palavra. cemitério de noite, tu vai ganhar o que lá? Fantasma vem do grego phantasen, que significa fazer aparecer. Algo que cruza a fronteira do invisível Não sei e se explicar, manifesta Michogan. no nosso mundo. É, frigobar, só não gosto, Seja velho. por sensações, Me batidas, incomodo de vozes ver. e um corpo estranho, por exemplo. Muito, velho. Eu me incomodo Para demais cada de ver. uma dessas manifestações, a ciência diz algo. Nosso cérebro é programado para achar padrões, e o fenômeno da pareidolia, que é literalmente isso, explica muita coisa. Dizem por aí que infrações e sons de baixa frequência também causam alucinações. E a verdade é que quem quer acreditar que viu fantasma vai fazer de tudo para isso. Realmente podem Já existir disse o motivos Ricardo do porquê Alves, né? isso é qualquer outra coisa e não assombração, mas a dúvida persiste. Será que a gente está só buscando explicação lógica para algo que simplesmente não tem? Essa é uma questão antiga e para começar a entendê-la, precisamos voltar no tempo. Muito tempo. A crença em fantasmas é tão antiga quanto a civilização, e a ideia era sempre a mesma. Se os mortos não recebessem os devidos rituais, ou se tivessem um trágico fim, eles iriam voltar. Há 4.000 anos, na Mesopotâmia, os Gidim eram espíritos que traziam doenças e azar se o enterro falhasse. Oxi. No Egito, o espírito chamado Aki podia voltar por justiça ou ajuda, como mostram papiros da época. Na Grécia Antiga também tinha rituais, mas foi em Roma que a coisa ficou mais organizada. Parentalia era o nome de um festival dedicado para honrar falecidos, enquanto a Lemúria aplacava espíritos maus. Plínio o Grande também foi um filósofo romano e responsável por um dos relatos mais antigos de fantasma da história. Segundo ele, outro filósofo conhecido na época passou a noite numa casa assombrada. Na Pra casa, quê? ele é confrontado pela aparição de um velho arrastando corrente nos pés e pulsos e que gesticula para que o homem o siga. Ele vai até o pátio da casa e o velho some. No Pra dia quê? seguinte, escavam o pátio, onde encontram um esqueleto humano envolto em corrente. O corpo do mesmo velho da noite anterior. Só depois dos ossos receberem enterro apropriado, a assombração nunca mais retorna. Só pra não morrer Essa indigente. história é a semente.
O arquétipo do morto que não descansa até resolver as pendências. A partir daqui, cada cultura regou a semente e ela cresceu ao redor do mundo de várias formas. No Japão, os Yurei seriam espíritos aprisionados por vingança, amor e tristeza. Eles são pálidos, geralmente estão de roupa branca e têm cabelo na cara, tipo a Sadako do filme O Chamado e Kayako de O Grito. Na Índia, os Bhuta, ou Preta, teriam o mesmo arquétipo de fantasma faminto. Até o fantasma tem bigode, velho. Aqui no Brasil, eles seriam traduzidos para espíritos obsessores, um nome dado pelo espiritismo e doutrina essa bem forte por aqui. Para ela, não existe O Chico fantasma Xavier aí, ó, propriamente dito, de mas maluco. espíritos, e todos nós somos um. A viagem, né, A velho? morte é só O uma cara falando no passagem, ouvido, vai, vai. e a comunicação entre os Fala dois mal planos dela. não só É a possível, viagem, é a como viagem. acontece o tempo todo. As chamadas assombrações seriam manifestações de espíritos menos evoluídos ou apegados ao plano físico. Em países cristãos e muçulmanos, o conceito de fantasma é mais complicado. Há quem acredite em alma penada, mas a visão geral é que aparições são anjos, demônios ou djinns, um tipo de gênio disfarçado para enganar os vivos. Esses últimos não são fantasmas, mas vale a menção. Além desses, cada país tem o seu folclore e fantasmas se apresentam de formas diferentes em cada um, como esses que você vê na tela. Nossa. Mas mesmo diferentes, fato é que existe um padrão. É no mínimo suspeito o contato com a vida após a morte ter ocorrido há tanto tempo e em vários lugares do mundo. O pior é que a história é a mesma. Pessoas são atormentadas por um espírito que não para Ei, até saírem de Na casa. minha época, chegar alguém pra atividade exorcizar. paranormal já botou uns cabas É pra aí que dormir entram com os medo, viu? especialistas Chorar e dormindo. famosos caça-fantasmas. Segundo eles, existem padrões. E antes da gente explorar alguns dos casos mais notórios de fantasma, me permitam falar sobre os 3. Vá. Esse vídeo que você vê foi postado no YouTube em 2006 e captura uma assombração residual. What is that? Tree? No. You moved it, right? Esse é o tipo de fantasma mais comum de encontrar e seria como um tipo de gravação. Uma energia presa que se repete várias vezes, que não é consciente e não interage com o mundo ao redor. No vídeo, um casal captura movimentos estranhos que, se você reparar, aparecem repetidas vezes no mesmo lugar e fica por isso mesmo. Volta lá hoje com uma A câmera assombração boa. inteligente, o nome já diz, é um fantasma consciente. Pode voltar lá com uma câmera Um boa. espírito que não só sabe onde está, como percebe a sua presença. Ele poderia mover objetos, sussurrar, responder perguntas e é o fantasma clássico dos filmes de terror. Em filmes, inclusive, o poltergeist se faz muito presente. Ele é o terceiro tipo e uma versão mais agressiva do anterior. É conhecido por jogar o objeto para o lado, fechar a porta e até atingir violentamente as pessoas. Poltergeist, o Fenômeno, é um filme que trata exatamente esse tipo e que vale a pena assistir. Ainda existem supostamente outros tipos, como as Shadow People, Doppelgangers e muito mais. Eu tenho paralisia do sono. Aí, em uma delas, eu vi isso aqui já. Eu realmente vi isso aqui. Agora sim. Eu acho que foi loucura da paralisia do sono, tá ligado? Eu não acredito que existe o povo das sombras, não. Doppelgangers e muito mais. Mas por agora seguimos com essas 3. Elas são bem importantes para a gente entender alguns dos casos mais bizarros de fantasma. E para iniciar com o pé direito, comecemos pelo mais antigo. A Bruxa de Bell é um dos primeiros casos documentados de fantasma. Por volta de 1817... Então, um homem quer chamado quá John quem Bell diga e isso sua aí. família Pra mim, eu só começaram a ser dormi troncho assombrados mesmo. por Kate Betts. Porque, pra mim, é certeza que eu vou ter paralisia do sono se eu dormir com o pescoço levantado, tá ligado? Vizinha que morreu anos atrás e que atormentava sua fazenda. Pera aí, pô, pera aí. Não. Ei, Douglas, tu teve paralisia do sono e viu o Carlinhos Brown. Pera aí, pô. Segundo um livro de 1894, ela se apresentava como um poltergeist. Atacava a filha várias vezes e até culminou na morte do pai, 3 anos depois. Por ser um caso mais antigo, não tem foto nenhuma sobre ele além de ilustrações que vieram no livro.
Alguns céticos usam isso ao favor, alegando que o autor exagerou em muita coisa e que a história não passa de folclore. Claro que é folclore. De qualquer forma, ela tem detalhes demais para ser simplesmente falso e tempos depois ainda serviu de inspiração para Bruxa de Blair. outro filme que fala de um fantasma também nos Estados Unidos. Por Com o sinal, passar dos filmão, anos, tá? fotografias tomam lugar de ilustrações. E é aí que a coisa piora. Em 1891, capturaram a foto de um famoso lorde sentado em sua cadeira. O problema é que essa foto foi tirada enquanto ele era enterrado. Oxi! 40 anos depois, mais um espectro foi capturado. A Dama Marrom de Rainham Hall, na Inglaterra. Quem tirou essa foto alegou Antigamente que não a fez gente manipulação. burro via isso aí pra por mim aquele não é canal lá, nervoso. o site, né? Assustador. Essa na tela é a última que eu vos trago e uma que até especialistas da Kodak analisaram, dizendo que não foi adulterada. Na Foi não. pesquisa para esse vídeo, Foi eu nada. concluí que essas 3 fotos são as mais enigmáticas. As outras que eu mostrei no começo já foram desmascaradas e não passam de dupla exposição. Um efeito que acontece quando 2 imagens são sobrepostas, seja sem querer ou de forma intencional. Agora, quanto a essa foto, não tem nada de dupla exposição. Ela foi tirada dentro Essa da casa foto de me Amityville. dá um incômodo do filho da peste, velho. Nossa senhora. Aquela Considerada a foto mais do assombrada guri do me dá mundo. agonia, E o velho. que vamos falar agora? Amityville tinha tudo. Uma casa monitor onde uma tava família com o quê? inteira foi morta. Novos moradores fugindo, apavorados depois de se mudar, e ainda por cima relatando vozes, gosma verde nas paredes e aparições demoníacas. O caso virou livro, filme e foi até investigado por Ed e Lorraine Warren, o casal caça-fantasma. O problema desse caso, no entanto, é que ele é falso. Pois é, Meio óbvio, né? bom, as mortes da primeira família realmente aconteceram, mas a família que veio depois confessou que inventou a história, certamente para ganhar um dinheiro. Essa foto, inclusive, não é de uma criança que assombrava a casa, mas desse cara que você vê na tela e que estava lá nessa mesma noite investigando. O cabelo meio que entrega que é a mesma pessoa. Mas olha, se Amityville é praticamente um golpe, o caso de Enfield já é outra história. Ele rolou em Londres entre 77 e 79 e até serviu de base para a sequência de Invocação do Mal. O caso conta sobre uma mãe, 2 filhas e um poltergeist. Os objetos de casa eram arremessados e Janet, a filha mais nova, era levitada da cama. Inclusive tem foto disso. Pior ainda, ela falava com uma voz grossa e gutural de um velho chamado Bill. Também tem áudio gravado dessa voz e é uma das coisas mais sinistras que eu ouvi. I want you to tell me whether you remember what happened to you when you died. Just before you died and just after you died. Days before I died, I did. Peste! Ei, era a voz da menina? Menino! I went blind. Then I had an hemorrhage, and I fell asleep, and I died in a chair in the corner downstairs. Pouco depois do caso Nossa estourar, senhora! a filha mais nova admitiu ter forjado, abre aspas, 2% dos fenômenos. Ela disse que fez isso para testar se os investigadores eram bons de verdade. Então bastou um comentário desses para muita gente desacreditar no caso inteiro. Óbvio, A né? parada é que ele tem muita testemunha falando que era real, polícia inclusa. E aí, mano, o que será que assusta mais? Um fantasma de verdade ou uma criança enganando o mundo inteiro? Hoje, na era da internet, a busca por provas continua. Vez ou outra aparece uma foto suspeita por aí, ou um vídeo que deixa a gente com o pé atrás. O fato é que fantasmas são algo difícil de falar, mesmo num vídeo do YouTube. Tem gente que não acredita de jeito nenhum,
Outros alegam que já viram, enquanto a grande parte fica no meio. Nunca viu nada, mas não dá o braço a torcer. Ah, velho, não Cada bota caso fé tem não, seus velho. prós e contras, muita coisa por aí é fraude, e muita coisa mesmo, mas é aquilo, mano. Esse assunto é tão antigo e tá em tanto lugar, que eu prefiro não tomar partido. Não bota No fé fim, não, o velho. mistério é quem fala mais alto, e é justamente nele que o medo de fantasmas ganha força. Por isso tem tanto programa, tanto filme e jogo explorando o tema. O meu favorito é o Phasmophobia. Eu tenho várias horas com ele na Steam, e o legal é que ele junta terror com quebra-cabeça. Você vai numa casa assombrada e tem que descobrir o tipo de fantasma, baseado em várias evidências. Bom, os tipos de fantasma não são os mais coesos com a lore da vida real, mas enfim, só uma pequena crítica. Quanto a filmes, exemplo aqui não falta, mas a menção honrosa vai pra Kairo, um terror japonês que eu sempre falo por aqui, Esse filme é que bom. vai muito além de fantasma. Esse filme é bom. Além de, pessoalmente, Mas achar porque esse filme terror bizarro. japonês é A forma como ele usa complicado, velho. fantasmas pra falar de temas profundos é muito interessante. Terror japonês é A verdade complicado. é que essas figuras são uma metáfora pro trauma, pra memória que se recusa a morrer e o passado que permanece vivo. Em seu livro Hauntology, o filósofo Jacques Derrida vai mais a fundo. Segundo ele, não somos apenas assombrados pelo passado, mas pelos futuros que nunca vieram. As promessas e tudo aquilo que a gente achou que seria, mas nunca foi. Pois Na é, superfície, Marquinhos. ver um espírito pode ser perturbador, mas no fundo, o que ele representa é ainda mais sombrio. E não que ver uma foto dessa ou andar no corredor escuro vai ser tranquilo, mas tão terrível quanto cruzar com um fantasma. É viver como É cruzar com isso, dois? Com certeza. E sei lá se após a morte vamos virar um deles, mas por enquanto estamos vivos e hei de honrar esse fato. No caso, não entrando em casa assombrada nem vivendo a vida pra caçar fantasmas. Porra! Já dizia o ditado: quem procura acha. É verdade. Quem não procura, ao menos tem a chance de nunca encontrar. Também é verdade.